alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo de matemática para vocês, e hoje nós vamos dar continuidade à matéria de produtos notáveis, beleza? Então, vem comigo aqui. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, podem procurar lá no Instagram ou no LinkedIn. Então vamos lá, galera, pegar a canetinha show aqui, caneta marca texto. Só dando uma recapitulada em produtos notáveis, né? Nós vimos nas últimas aulas a respeito do quadrado da soma, que nada mais é do que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a b vezes b ao quadrado. Igual aquela música lá que eu disse, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é aquela rima, aquela música, né? Quadrado da soma. O quadrado da diferença nada mais é a mesma coisa, porém, a única diferença é que muda o sinal aqui, tendo em vista a diferença. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença é a mais b vezes a menos b. É igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui dá até uma rima, ó. Por exemplo, a mais b vezes a menos b, a quadrado menos b quadrado. De novo, a mais b vezes a menos b, a quadrado menos b quadrado. Produto da soma pela diferença. Às vezes é bom a gente pegar esses jargões, essas musiquinhas assim, para a gente poder memorizar mais na nossa mente, ok? Então, vamos lá. Cubo da soma é a mais b elevado ao cubo. É igual a elevado ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Cubo da diferença, porque o sinal aqui muda. A menos b ao cubo é igual a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Lembrando que o sinal muda aqui, e o sinal muda aqui com relação a o cubo da diferença. Galera, aqui eu vou pegar a canetinha agora. E aqui eu coloquei um bizu aqui para vocês, para a gente poder ver algumas situações importantes com relação à fatoração do perfeito. O que acontece? Nós vimos nas aulas anteriores a relação dos produtos, a multiplicação dos produtos, nós vimos os produtos notáveis, então nós chegamos numa determinada equação devido às multiplicações, devido às distributivas. Agora ao contrário, agora nós vamos fazer uma fatoração como se fosse o inverso. Então vem comigo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, nós temos a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Nós sabemos que isso aqui é igual a mais b ao quadrado. A diferença, que é o quadrado da diferença, né? É a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer nesse bizu e nessa matéria da fatoração do quadrado perfeito? Nós vamos simplesmente pegar a parte aqui dos termos, que já está como se fosse feita a distributiva, que é como se fosse esse cara aqui, e transformar para esse. Perfeito? Então, aqui eu coloquei alguns passos para a gente poder estar seguindo. Por exemplo, o primeiro passo que a gente tem que analisar é o seguinte, ó. Será que isso é um quadrado perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é isso. Será que essa equação que eu estou vendo, ela é um quadrado perfeito? Então, vem comigo aqui, ó. Nós temos que analisar se ela é um quadrado perfeito, beleza. Só que reparem bem, no segundo passo eu coloquei aqui para você do seguinte. O x ao quadrado, este é um quadrado de alguém? Aí você tem que fazer essa pergunta, cara, este aqui, ele é um quadrado de alguém? Pô, professor, ele é um quadrado. Ele é um quadrado de quem? Ele é um quadrado do número x. Concorda comigo? Por quê? X ao quadrado
x elevado ao quadrado é igual a esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ele é um quadrado de alguém. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui, ó. Terceiro passo aqui, ó. Esse número, o último número aqui que nós temos representado nessa equação. Este número é um quadrado de alguém? Toda vez, para a gente poder identificar e fazer a fatoração pelo quadrado perfeito, nós pegamos o primeiro membro da equação e o último membro aqui da equação e fazemos essa pergunta. O número 1, ele é um quadrado de alguém? Sim, professor, ele é um quadrado de alguém. De quem? Do próprio número 1. Nós sabemos que todo número 1 elevado ao quadrado é exatamente 1. O número 1 é um número neutro da multiplicação, da divisão. Então, se colocar 1 elevado a 9 é 1, 1 elevado a 3 é 1, 1 elevado a 4 é 1, 1 elevado ao quadrado é 1. Então, este número é um quadrado de alguém? Sim, é o quadrado 1. Perfeito? Então, vamos lá. Continuando. Nós fizemos aqui o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, agora o quarto passo. Reparem que os sinais são todos com mais, são todos positivos. Então, olha para você ver aqui, ó. Repare que todos os sinais aqui, ó, que é esse quarto passo, são todos positivos. Então, se eles são todos positivos, nós sabemos então que esse quadrado perfeito aqui, ele também vai ser positivo. Beleza? Então, e o quinto passo, professor? O quinto passo é o seguinte, ó. Será que o termo, no caso, será que o do meio é duas vezes o primeiro pelo segundo? Será que o termo do meio, eu até coloquei aqui, ó. Será que o do meio é duas vezes o primeiro pelo segundo? Então, vamos lá. Será que o do meio, esse cara aqui, ó. Até colocar aqui de outra cor. Pera aí, apagar aqui. 2x, pegar outra canetinha marca-texto aqui, ó. Será que esse cara aqui, ó, 2x, ele é exatamente duas vezes o primeiro pelo segundo? Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Duas vezes o primeiro, que é esse cara aqui, o primeiro pelo segundo. O segundo é quem? 1. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. Não, pera aí, escrevendo errado aqui, gente. Repetindo o x aqui. Aí, agora vai dar assim, aqui, ó. Agora vai dar certo aqui, ó. 2 vezes... Oh, meu Deus, é porque eu tô colocando o x aqui como se fosse vezes. Por isso que deu errado aqui, ó. Vamos lá. Colocar com sinais que a multiplicação mesmo vai dar certo. Aqui, ó. 2 vezes... Isso aqui é o vezes, viu? 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? Pelo segundo. O segundo é o quê? Número 1. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x. Opa! Então, é isso mesmo. Então, se o termo do meio multiplicado for duas vezes o primeiro pelo segundo, então nós chegamos na definição do quadrado perfeito, na fatoração do quadrado perfeito, que x mais 1 ao quadrado é a mesma coisa de x ao quadrado mais 2x mais 1. Lembrando que isso aqui é fatoração pelo quadrado perfeito. Nós estamos pegando esta parte da equação e transformando para essa parte da equação. Seguindo esses passos aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, que é esse cara aqui, quinto passo. Beleza? Continuando. Agora eu deixei aqui alguns exemplos aqui para vocês. E eu gostaria que vocês olhassem esse exemplo. Se puder, pausa o vídeo, volta lá no Bizu, tira um print screen, um screenshot. Tenta fazer esses exemplos e ver o que você vai chegar, se é a mesma... é mesmo o resultado que eu vou chegar aqui na fatoração do quadrado perfeito, beleza?
Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Se você não pausou, vem comigo aqui. E se você pausou e tentou, é isso aí, tem que tentar. Então, vamos embora. Pegar a canetinha. Vamos lá. Olha para você ver isso aqui, ó. Pegar a canetinha vermelha. X ao quadrado menos 2x menos 1 é igual. Lembrando que nós estamos pegando este cara aqui da igualdade para transformar neste aqui. Fatoração pelo quadrado perfeito. Lembrando que aqui está elevado ao quadrado perfeito. Beleza? Continuando. X ao quadrado menos 2x menos 1. Eu tenho um detalhe nisso aqui que é o seguinte, galera. Olha comigo aqui, ó. Coloquei uma observação aqui que é o seguinte, por exemplo. Toda vez quando eu tiver o sinal positivo, vou pegar a caneta e marcar texto. Toda vez que eu tiver o sinal positivo aqui e aqui, acompanhando b ao quadrado, significa que só será o quadrado perfeito se o sinal for positivo. Então, aqui é positivo, então isso aqui é um quadrado perfeito. Então, repara comigo aqui. Nessa equação, eu tenho aqui o sinal negativo. Pô, professor, você falou que aqui, sempre quando for positivo, é um quadrado perfeito. Porém, nessa aqui, professor, estou vendo que é um sinal negativo. Então, o que acontece? Toda vez quando você vê isso, pelo método da fatoração do quadrado perfeito, você não consegue fazer essa fatoração. Então, isso aqui, pelo método do quadrado perfeito, não pode ser feito. Beleza? Então, analise bem o sinal que está acompanhando o b ao quadrado, pelo método de fatoração pelo quadrado perfeito. Se for positivo, beleza. Aí você pode fazer a fatoração pelo método do quadrado perfeito. Se não for positivo, aí sim você vai ter que pegar lá e não tem como fazer pelo método da fatoração do quadrado perfeito. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Agora esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ô, professor, agora esse aqui já dá, né? Esse aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, isso aqui dá, né? Mas, professor, peraí. Esse cara aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, tá igual ao bizu lá que o senhor passou, professor. X ao quadrado mais 2x mais 1. É a mesma coisa, porém só muda o sinal que está acompanhando 2x. Exatamente. Então, a gente sabe que o resultado dessa fatoração pelo quadrado perfeito é x menos 1 ao quadrado. Beleza? Então vamos lá, continuando. Eu coloquei esse aqui próximo mesmo, quase igual ao outro, para ver se vocês conseguem analisar. Agora, esse cara aqui, ó, vamos lá, vamos fazer esse cara aqui que já é um pouquinho mais diferente. 4x ao quadrado mais 2x mais 9. Então, vamos fazer lá pelo bizu que a gente aprendeu. O primeiro passo nós vamos verificar, vou logo fazer o primeiro e o segundo. Nós vamos verificar tanto o primeiro algarismo que acompanha aqui a equação e o último. E vamos identificar se eles são um quadrado de alguém, beleza? Então, vamos embora. Canetinha. 4x ao quadrado, ele é um quadrado de alguém? Pô, professor, ele é um quadrado de alguém. De quem que ele é o quadrado? Ele é o quadrado de 2x ao quadrado. Concorda comigo? Vou colocar a caneta aqui que esse 2 meu tá um lixo. 2x ao quadrado. E o 9, professor, ele é um quadrado de alguém? Sim, ele é o quadrado de quem? De 3 ao quadrado. Então, nós podemos colocar aqui o 2x e o 3. Beleza? Então, vamos lá. Nós já fizemos o primeiro e o segundo passo. Terceiro passo, não, nós fizemos o nós já fizemos o primeiro, segundo e terceiro passo, né? Nós temos que analisar se é uma equação, se é um quadrado perfeito, se o primeiro algarismo da equação e o último algarismo ele é um quadrado de alguém. Nós já fizemos os 3 passos. Agora o quarto passo.
Repare nos sinais, são todos positivos? Então vamos lá. Pô, aqui são todos positivos, né? Canetinha aqui marca texto, são todos positivos. Beleza? Então, se são todos positivos, nosso sinal aqui também vai ser positivo. E o último passo, passando aqui, gente. E o último passo vai ser qual? Será que o do meio, duas vezes o primeiro pelo segundo? Então vamos lá. Será que o do meio aqui, ele é duas vezes o primeiro pelo segundo? Então vamos embora. Vamos fazer aqui, ó. O do meio. Será que ele é duas vezes o primeiro pelo segundo? E, ó, vamos fazer aqui, ó. Duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2x vai dar 4x. 4x vezes 3 vai dar 12x. Então, o resultado disso aqui é a mesma coisa de duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, nós chegamos na fatoração do quadrado perfeito de 4x ao quadrado mais 2x mais 12x mais 9 é igual a 2x mais 3 ao quadrado. Beleza? Agora vamos fazer esse cara aqui, ó. Fatoração pelo quadrado perfeito. Continuando. A gente tem que analisar se é um quadrado perfeito. Beleza. Então, analisando isso, nós vamos ver o primeiro algarismo que acompanha a equação e o último. Ele é um quadrado de alguém? Pô, professor, 25 ele é um quadrado de alguém. Ele é quadrado de quem? De 5x ao quadrado. Beleza. E o último aqui, ele é um quadrado de alguém? Ele é um quadrado de alguém. Ele é um quadrado de 4 ao quadrado. Então, nós já podemos meio que colocar aqui 5x e o 4. Beleza? Os sinais são todos positivos? São todos positivos. Então, o sinal aqui vai ser, vou colocar de caneta vermelha, né? Positivo. Agora, esse cara aqui, duas vezes o primeiro pelo segundo, será que vai dar 10x? Duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 5x vai dar 10x. 10x vezes 4 vai dar 40x. Ih, professor, então aqui não deu os 10x. Se não deu um 10x, esta equação aqui, 25x ao quadrado mais 10x mais 16, ela não poderá ser feita a fatoração pelo método do quadrado perfeito. Beleza? Agora nós vamos ver aqui, ó, diferença de quadrados. O que seria a diferença de quadrados? Nós temos a ao quadrado menos, lembrando que é diferença menos, b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Beleza? Então, se a gente pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 1, eu poderia escrever como? Poderia escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Perfeito? Lembrando que o x aqui é o a e o 1 aqui é o b. Transformando este cara para esse. Pelo método da fatoração do quadrado perfeito, porém diferença de quadrado, que é o sinal negativo. E esse cara aqui, 9x ao quadrado menos 25. Então aqui a gente faz também pela mesma situação. Qual que seria a mesma situação? O 9x, ele é um quadrado de alguém? Ele é um quadrado do 3x ao quadrado. E o 25, ele é um quadrado de alguém? Sim, ele é um quadrado de 5 ao quadrado. Então nós podemos escrever 3x ao quadrado menos 5 ao quadrado. E se a gente transformar
Agora, a diferença de quadrados, nós vamos pegar essa equação e transformar nesse cara aqui. Então vai ficar como? Vai ficar 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Viu, pessoal? Não tem diferença nenhuma. Quando você usa o método aqui da diferença de quadrados, você chega no mesmo resultado pelo método da fatoração do quadrado perfeito. Agora, continuando. Nós vimos o quadrado da diferença, nós vimos a diferença de quadrado, nós vimos o cubo da soma, que é a ao cubo mais 3a ao quadrado, b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Nós vimos o cubo da diferença, que só muda os sinais aqui e aqui, mesma coisa do cubo da soma, porém só muda os sinais aqui. E logicamente, para a gente transformar o cubo da soma no cubo da diferença, vai ser o que, pessoal? Vai ser a mais b ao cubo. E o cubo... Não, esse aqui é o cubo da soma. E o cubo da diferença vai ser a menos b ao cubo. Lembra que eu estou pegando esse cara aqui, eu estou pegando esse cara aqui, que é o mesmo desse cara aqui, transformando para esse cara aqui. Cubo da soma, método da fatoração, aqui no caso do cubo, né? Cubo perfeito. Está elevado ao cubo. Método da fatoração do cubo da diferença, estou pegando esse cara aqui, que é o mesmo desse cara aqui, e transformando para esse cara aqui, a menos b ao cubo. E agora, esse exemplo aqui, como que a gente transforma, galera? X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, vamos lá, vamos fazer, né? Este cara aqui a gente faz analisando também, né? Nós não analisamos lá no bizu. Vou pegar a canetinha vermelha aqui. Nós não analisamos lá no bizu. E nós temos que olhar o primeiro algarismo da equação e o último. Com relação ao cubo, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos analisar esse cara aqui primeiro e esse cara aqui primeiro. Lembrando que nós temos que analisar também se toda essa equação ela pode ser elevada ao cubo. A única coisa diferente do quadrado para o cubo é que agora não estamos mexendo com o cubo. Então, vamos lá. X ao cubo, ele é algum número ao cubo de alguém? Sim, ela é um número ao cubo de x, né? Porque x vezes x vezes x vezes x vai dar x ao cubo. Beleza? E o 1, ele é o cubo de alguém? Sim, ele é o cubo dele mesmo, do 1. Todo número 1 elevado a qualquer número é o mesmo número, beleza? Agora, olha para você ver aqui esse cara, ó. Nós temos agora... Então, peraí, vamos lá. Nós vimos que este cara aqui, pelo método do cubo perfeito, ele pode ser elevado a x. E também pelo método do cubo perfeito, o último algarismo, pode ser elevado a 1. Beleza? Ok. Analisamos agora os sinais. Os sinais são todos positivos. Então, logicamente, aqui, esse cara aqui também vai ser positivo. Agora, nesse cara aqui, ó, nós vamos analisar aquela propriedade que a gente aprendeu no bizu, aquela dica lá do bizu, né? O dobro do primeiro pelo segundo. Então, vamos lá. Só que aqui não vai ser o dobro do primeiro pelo segundo. Como está elevado ao cubo, vai ser o triplo do primeiro pelo segundo. Então, vamos lá, vai ser o triplo, vai pagar o triplo do primeiro, que é esse cara aqui, pelo segundo, que é esse cara aqui. Então, 3 é x, 3x. 3x vezes 1, 3x. Opa, manteve. Beleza? E esse cara aqui, vamos analisar ele aqui, ó. Pagar. Aqui ficou feio, né? Vamos fazer mais direitinho, ó. Beleza? Vamos analisar ele aqui, ó.
o triplo do primeiro pelo segundo. 3 vezes o triplo do primeiro pelo segundo. 3 vezes x, 3x. 3x vezes 1, 3x. Então, manteve também. Então, nós podemos dizer que a fatoração do cubo perfeito de 3x mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 é x mais 1 elevado... coloquei aqui de propósito para ver se vocês vão perceber, hein? Elevado ao cubo, não ao quadrado. Tranquilo? Então, se você pegar esse cara aqui e multiplicar ele 3 vezes, você vai chegar nessa mesma equação aqui de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui de produtos notáveis. Eu peço para vocês treinarem isso, está lá nos anexos, nos estudos. Caso não tenha, olha aqui nos links da descrição, adquira, faça exercícios e treine questões. Porque você treinando isso, quando você bater o olho, você vai fixar muito facilmente o cubo, o cubo perfeito, quadrado do cubo, quadrado da diferença, o cubo perfeito, a fatoração pelo método do quadrado perfeito, a fatoração pelo método do cubo perfeito, justamente para você pegar o que era um produto notável antes, transformar naquilo que o originou, beleza? Então, vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!